nesse terceiro bloco a gente entra no processo de escrita aqui. Uma coisa que eu já sei. Você vem endossado por dois grandes jornalistas, que eu também trabalhei um tempo no Correio Brasiliense e eu tenho profunda estima, né? Eu quero saber como que se deu esse contato aqui. Primeiro, para um epílogo maravilhoso do Severino Francisco. Sim, sim. Que para mim deveria ser assim, uma entidade jornalística, né? Como é que ocorreu isso? E o Renato Ferraz, que também entra aqui nessa história, escrevendo um baita de um elogio para você, né? Como é que você entregou isso aqui para eles? O Severino Francisco, o meu trabalho tinha monografia e aí tinha um TCC. O meu TCC foi com o Severino Francisco, ele foi meu professor e meu chefe, o Renato Ferraz também. Primeiro, o Severino Francisco, meu TCC foi um livro, assim que eu tinha chegado da Rússia, com fotografias que eu tirei da Rússia e textos de Brasília, justamente para retratar aquilo que a gente estava conversando, que era mostrar como o Brasil e a Rússia têm elementos muito parecidos. Então a fotografia era da Rússia, mas o texto era sobre Brasília. E aí ficava uma coisa muito doida. E aí foi... A ideia, na verdade, no começo, era fazer um livro talão de cheque, que era um jornalismo experimental. Então era um livro talão de cheque, em formato talão de cheque, então como se a pessoa fosse assinar o cheque ao lado do teu texto. Mas aí a gente achou, poxa, como tem fotografia, vamos fazer um livro mesmo. E até a gente lançou, deve ter uns 7 exemplares no planeta. Assim, 2 com minha família e os outros estão por aí. E que o livro foi incrível e o Severino gostou tanto, falou, poxa, Paulo, que legal. E a partir do livro, das fotos, eu fiz uma exposição com as minhas fotografias da Rússia. Por causa do livro, porque eu reuni, o Severino falava, poxa, Paulo, tá tão legal, as fotografias estão bacanas e os textos estão bacanas. E daí surgiu a ideia de fazer a exposição. E aí depois, natural, ele foi meu chefe e vocês lê as crônicas do Severino Francisco no Correio Brasiliense. Nossa, cara, é incrível. Eu falei, puxa, Severino, será que você poderia? Que coragem. Se você não quiser, tudo bem. Depois ele, não. Pode ficar tranquilo, eu vou te mandar uma notinha, não sei o quê. Aí, poxa, uma honra. E o Renato Ferraz também, ele foi meu chefe, então... É um cara incrível. Eu falei, poxa, Renato, acho que é uma maneira de reverenciá-lo e pedir, se você puder, escrever... Corajoso, é um aval danado aqui. E ele, puxa, falou, cara, Paulo, na hora. E foi uma coisa incrível, porque ele escreveu, tipo... Ele nem falou nada, ele só respondeu com o texto. E eu achei, puxa, incrível, sensacional. Como é que você vê, então, essa contaminação de você entregar? Você tem muito mais coisa escrita. Sim, muito mais. Esse livro é pequeno. Porque... Por que você selecionou tão pouco? Por que você deixa a gente com essa vontade de ler mais coisa? Porque quando eu editei os contos do livro, eu imaginei que fosse um... Primeiro que meu pai tinha acabado de falecer. Já começa você dando essa notícia para o leitor, né? Sim, meu pai tinha acabado de falecer era uma maneira... E como os textos têm tudo a ver sobre as viagens que eu fiz com meu pai, inclusive na Rússia, meu pai ia me visitar, então tem textos que eu escrevia pensando, poxa, eu estou aqui com meu pai, que bacana essa situação, né? Porque, diferentemente dos, digamos, 99,9% dos jovens, eu tive uma relação bacana com meu pai. Não sempre briga, igual jovem, né? Mas, por exemplo, sempre tive muito respeito e era como se o livro fosse uma dedicatória mesmo. Falar, poxa, obrigado pelas viagens que você me deu, obrigado pela educação que você me deu. E aí o livro foi exatamente in memoriam. Então essa seleção tem esse porquê. Por isso que é até curtinho. E... Engraçado, na Rússia eu tinha um projeto musical chamado Pra Gente Que Tem Pressa. Eram músicas que eu fazia no computador de 2 minutos. E era pra gente, tipo, eu tenho que trabalhar, e eu escutar uma música aqui de 2 minutos. E era uma coisa do Warwick que a gente estava conversando também, né? Aquela coisa tipo, você tem que trabalhar, você não pode se distrair. E aí eu pensei, puxa, eu vou fazer um livro pra gente que tem pressa. Mas isso, depois, acho que essa estrutura ficou mais clara depois, né? Mas no momento que eu escrevia, indiretamente pensava, puxa, é um país com poucos leitores, talvez porque a pessoa não queira encarar um Thomas Pynchon de 1000 páginas. Mas por que não encarar um livro? Encarar um livrinho de 60 páginas. E é legal, porque acaba que os feedbacks que eu recebi
dos leitores falando, puxa, eu li no ônibus, eu li, poxa, que legal, sabe? Eu li curto, mas é um livro que fica, que ele perturba, né? Você fica meio perturbado ali com algumas coisas. Pelo menos eu fiquei bastante, porque eu acho que há uma série de caminhos no labirinto para você instigar outras coisas, né? Kafka tinha isso, né? Ele tinha alguns textos que ele não terminava. E acho que eu gosto disso um pouco. Mas você tem um blog. Sim, tem um blog. Agora é o momento, assim, pegue a caneta e anote. Fala o endereço do blog. É foradabaleia.tumblr.com. E aí vai aparecer embaixo, copie e vá. Porque lá você está escrevendo sempre. Tudo, sempre. A ideia é escrever todo dia, mas eu sou muito criterioso nesse sentido. Na verdade, eu não... O Tumblr, eu tinha um WordPress, que era um lugar onde as pessoas podiam comentar, mas eu fiquei possesso da vida com comentários, assim. Não os comentários muito gentis, mas eu me sinto na obrigação de respondê-los. Porque eu não quero ser... Mas aí eu comecei a falar, puxa, eu tenho que me esconder um pouquinho mais. Aí eu fui pro Tumblr, que você não tem como comentar. As pessoas podem ler e tudo. No livro tem um e-mail. E o Tumblr, ele me instiga a escrever sempre, a deixá-lo cheinho, rechonchudo de texto e tudo. E tem imagens de baleias, que eu gosto muito do oceano. E aí tem imagens de uma porção de coisas, de temas oceânicos, que o Paniagua sempre mandava, Paulo, tô mandando uma foto aí pra você, coloca lá no Fora da Baleia. Paulo e Paulo, vocês dois juntos, deve ser uma coisa bem perturbada, né? É muito esquisito, assim. Adoro. Queria fazer uma reunião aqui, nós três. Acho que a gente legal. podia pensar num programa assim, falar sobre escrita, né? O que você acha? Poxa, seria bacana. Favor. Ele é incrível, né? Assim, o mestre... Ele foi o único tirando de letra, até hoje, sem livro na mesa. É mesmo, pois é uma bobagem, né? Danado, E ele tem 5 livros, é uma coisa louca. Ele me manda, poxa, dá uma lida aí. Eu falei, que incrível, lança isso. Ele, não, tô com outro projeto. Aí eu falo, adoro as fugas de Paulo, né? Ele chega e fala, não, eu tô terminando um projeto aqui. E aí depois, e aí, Paulo, como é que tá o projeto? Não, já tô em outro. Danadinho. E onde que a gente acha? Na Livraria Cultura. Tá vendendo ainda. Uma delícia, tem pelo site. Né? Sabe que o Natal tá chegando, as pessoas podem comprar para dar de presente. Mas por que pro espaço mesmo? Deixo pro final, assim, a pergunta que... eu adoro. Que eu falei, caramba, se um ET pega um negócio desse, o que ele vai fazer, né? O que ele vai pensar da gente? Vai um pouco das influências que a gente conversou agora há pouco. Por exemplo, Bradbury, Isaac Asimov, H.G. Wells, né? São pessoas que sempre escreveram sobre ficção científica. E eu tinha um blog antes do Fora da Baleia chamado Bolso de Einstein, que era só sobre coisas sobre física e astrofísica, astronomia e planetas, e tamanhos dos planetas, estrelas. E eu sempre gostei muito de estudar ciências desde a escola e composição dos planetas. Então foi também... E a questão de eu achar que como não tem digamos, uma linearidade no livro, na narrativa, a pessoa acha que o escritor vive no mundo da lua, não sei. Fora, né? Fora da caixinha, e engraçado que geralmente, por exemplo, Cartas para o Espaço e outros contos reais, geralmente você espera o conto Cartas para o Espaço, que não tem no livro, né? De repente, futuramente eu escreva ou Cartas para o Espaço, o conto em si. Quando você recebeu as primeiras impressões, assim, do lugar comum, de onde você menos esperava, o que você colheu de impressão sobre a sua própria escrita? Olha, eu sinto muita falta que as pessoas me esculachem. É horrível. Você queria ser criticado negativamente? Negativamente. Assim? Que as pessoas falassem, o texto é horrível, o texto, você poderia mudar isso, mas é sempre coisas tão incríveis. Por isso que eu falo do blog, as pessoas sempre são tão gentis comigo e eu fico talvez escrever alguma coisa que possa magoá-la, sabe? Mas é porque o escritor tem uma dificuldade de assumir que ele é bom, né? É um problema. Porque é bom. O pouquinho que você publicou é muito bom. E aí o que você vai fazer com isso? Você pensa em lançar outro livro, então? Penso. Só um detalhe, o Christopher Hitchens falava, né? Se você precisa falar que você é uma coisa, geralmente você não é aquela coisa, né? Não, e tem um pedaço que eu marquei aqui que eu acho que a gente pode encerrar para deixar essa estética bem marcada, né? Que é um pedaço maravilhoso. Que você fala, você começa uma descrição, aí você vai falando do Grande Gatsby. Tudo aqui são ganchos para entender melhor quem é a construção, né? E aí você fala aqui, poderia muito bem lhe dizer que sou escritor, porque é bonito dizer isso. Mas se você precisa dizer que é escritor, então provavelmente você não é. Exatamente. Falei, cara, danadinho. Isso aqui já dá um problema para a gente pensar. Então,
Só tem que te agradecer, Paulo. Obrigado. Você viu como passa rápido? Passa A rapidinho. gente fica com vontade de ficar aqui o resto do dia conversando. Casa aberta para vocês. Mas obrigada, Imagina, obrigada mesmo. E, gente, corre atrás, olha que delícia. Isso aqui é para você ler rapidinho e vai perturbar bastante sua cabecinha. Eu sei que você gosta disso. Então, vamos ver se a gente se encontra para conversar depois. Eu vou ser Paulo Paniagua. Sim, por Ó, favor. intimação. Até um próximo Tirando de Letra. Tchau.